Milionário é condenado, mas provas inconsistentes surgem. Um detalhe nas evidências muda o rumo do caso. A juíza descobre algo que não estava nos registros oficiais. Uma investigação revela ligações inesperadas no tribunal. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e conte para nós de qual cidade você está nos assistindo. Na cobertura do edifício mais alto de São Paulo, Ricardo Montenegro observava a cidade que havia ajudado a construir ao longo de 3 décadas. Mente marcados pela idade, refletiam as luzes dos arranha-céus que se estendiam até o horizonte. Aos 62 anos, o empresário carregava no rosto as marcas de quem havia dedicado a vida inteira aos negócios, mas mantinha a postura elegante que o tornou conhecido nos círculos mais exclusivos da sociedade paulistana. Um dos seus pensamentos era sua assessora, Marina Santos, com a voz tremulante. Doutor Montenegro, o senhor precisa ver o jornal agora. Está em todos os portais. Ricardo pegou o tablet sobre a mesa de mármore negro. O Jornal do País fez seu coração acelerar. Magnata Ricardo Montenegro é acusado de liderar esquema que levou empresas à falência. Abaixo, uma foto sua saindo de uma reunião do conselho, tirada há apenas 3 dias. Isso é um absurdo, murmurou, enquanto lia rapidamente os parágrafos que detalhavam supostas provas contra ele. As testemunhas, tudo parecia meticulosamente organizado para destruir sua reputação. Na mesma manhã, a poucos quilômetros dali, a juíza Helena Campos revisava o processo em seu gabinete no Tribunal de Justiça. Aos 45 anos, ela havia construído uma carreira sólida, baseada em decisões técnicas e uma reputação inabalável de retidão. Presos em um coque severo e os óculos de armação discreta compunham a figura austera que os corredores do tribunal conheciam bem. Doutora Helena, chamou seu assessor da porta. A imprensa está toda lá fora. Eles querem um posicionamento sobre o caso Montenegro. Helena ajustou os óculos sem desviar os olhos dos documentos. Não há pronunciamento a fazer. Mas, em outro ponto da cidade, na redação do jornal A Verdade, Beatriz Andrade relia pela 10ª vez as reportagens que havia escrito sobre o caso. A jornalista investigativa, conhecida por sua persistência implacável, sentia algo estranho nas entrelinhas das denúncias que recebera. Já havia derrubado figuras poderosas com suas matérias, mas algo neste caso a incomodava. Você está duvidando das suas próprias fontes agora, Bia? Perguntou Carlos, seu editor-chefe, aproximando-se de sua mesa. Não é isso, Carlos, respondeu, passando a mão pelos cabelos cacheados. É que algumas coisas não se encaixam. A ação principal aqui supostamente mostra Montenegro combinando as falências. Por que só apareceu agora? No gabinete do promotor público Felipe Mendonça, o clima era de vitória contida. O homem de 50 anos, conhecido por sua obsessão em perseguir grandes empresários, organizava os próximos passos do processo. E o sorriso calculado escondiam bem a ansiedade que sentia. É um caso sólido, disse para sua equipe. Montenegro não tem como escapar desta vez. De volta à cobertura, Ricardo recebia seu irmão mais novo, Alexandre Montenegro. Notável. Mas enquanto Ricardo mantinha a postura de líder nato, Alexandre sempre pareceu desconfortável com os holofotes que a família atraía. Precisamos agir rápido, Ricardo, disse Alexandre, inquieto. Você sabe que eles não vão parar por aqui. Ricardo observou o irmão com atenção. O nervoso o intrigava, mas havia preocupações mais urgentes no momento. Alexandre, preciso que você contate todos os nossos aliados. Alguém está tentando me destruir e precisamos descobrir quem é. O sol começava a se pôr sobre São Paulo, pintando o céu de tons alaranjados. Na sala da juíza Helena, a decisão mais difícil de sua carreira estava prestes a ser tomada. Notáveis, documentos assinados, testemunhos consistentes, gravações comprometedoras. Seu dever era claro. Prepare o mandado, disse ela ao assessor. Ricardo Montenegro deve responder pelo que fez. Enquanto a noite caía sobre a cidade, 4 pessoas em diferentes pontos de São Paulo não conseguiam dormir. Fazer justiça. Um empresário que via seu império desmoronar. Uma jornalista que começava a duvidar de suas próprias descobertas. E um promotor que escondia mais do que revelava. A verdade
como um diamante bruto, tinha muitas faces. E algumas delas ainda permaneciam nas sombras, esperando o momento certo para brilhar. Do Montenegro explodiu como uma bomba nos noticiários da manhã. As imagens do empresário deixando sua cobertura, escoltado por oficiais de justiça, circulavam em todos os canais. Seu rosto, normalmente sereno, mantinha uma dignidade silenciosa que intrigava os espectadores mais atentos. Na redação do jornal, Beatriz Andrade observava as imagens com um nó no estômago. Não combinava com o perfil que havia traçado dele durante meses de investigação. Suas fontes eram confiáveis, os documentos pareciam autênticos, mas uma voz insistente em sua mente a alertava que estava perdendo algo importante. Preciso rever as gravações, murmurou para si mesma, abrindo os arquivos de áudio em seu computador. Montenegro discutindo estratégias que levariam empresas menores à falência. No entanto, ao escutar pela 10ª vez, um detalhe chamou sua atenção. "Carlos", chamou seu editor. "Você percebe algo estranho neste trecho aos 2 minutos e 15 segundos? O editor se aproximou ajustando os fones de ouvido. Após alguns momentos, seu rosto se franziu em concentração. Muito sutil, mas está lá. No tribunal, Helena Campos enfrentava sua própria batalha. A mídia a aclamava como heroína, a juíza que não se intimidou diante do poder econômico. Mas enquanto organizava os documentos do caso, suas mãos pararam sobre um depoimento crucial. "Doutor", assessor de confiança, "aquela testemunha principal, o ex-diretor financeiro da Montenegro Incorporações. Consegue localizá-lo? Preciso esclarecer alguns pontos." Após algumas horas, seu assessor retornou com uma expressão preocupada. "Doutora, é muito estranho. Ninguém consegue contato com ele há 3 dias. E seu apartamento parece vazio." No escritório do promotor Felipe Mendonça, a atmosfera era de comemoração contida. Sua equipe brindava com café o que chamavam de maior vitória da década contra a corrupção empresarial. Mendonça, no entanto, parecia inquieto. O assistente: "O senhor não parece satisfeito com o resultado." "Satisfação é para amadores, Maria", respondeu secamente. "Ainda temos muito trabalho pela frente." Em seu telefone, uma mensagem o perturbava. "Precisamos conversar. As coisas não saíram exatamente como planejado. A.M." Alexandre Montenegro caminhava nervosamente em seu apartamento de luxo no Itaim Bibi. Ocupavam todas as telas de sua Smart TV. Suas mãos tremiam levemente enquanto servia-se de mais um drink. O interfone tocou, fazendo-o sobressaltar-se. No monitor, reconheceu Beatriz Andrade. "Como ela me encontrou?", murmurou, hesitando antes de autorizar sua subida. A jornalista entrou no apartamento com a determinação estampada em seu rosto. "Senhor, vamos conversar sobre algumas inconsistências que encontrei nas provas contra seu irmão." Alexandre sentiu o sangue gelar. "Não sei do que você está falando. Já dei todas as declarações necessárias à imprensa, inclusive sobre a reunião que teve com o promotor Mendonça 2 semanas antes das denúncias virem à tona." O copo em suas mãos quase caiu. "Tenho minhas fontes", cortou Beatriz, "e agora quero a verdade." Na sala de audiências, Helena Campos recebia um relatório preliminar de uma empresa especializada em análise de áudio. O documento destacava possíveis manipulações nas gravações principais do caso. "Isso não pode estar certo", murmurou relendo o relatório pela 3ª vez. Sobre estas provas. Seu celular vibrou com uma mensagem. "Doutora Helena, precisamos conversar urgentemente sobre o caso Montenegro. Tenho informações que podem mudar tudo. Beatriz Andrade, Jornal A Verdade." A juíza observou a mensagem por longos momentos. Sua carreira inteira foi construída sobre decisões técnicas e cuidadosas, com jornalistas durante um processo em andamento. Mas algo em seu instinto judicial, aguçado por anos de experiência, dizia que não podia ignorar esta mensagem. Em sua cela especial, Ricardo Montenegro fazia anotações em um pequeno caderno para uma conversa que teve com seu irmão meses atrás, quando Alexandre parecia especialmente nervoso sobre os rumos dos negócios da família. "O que você está escondendo, Alexandre?", murmurou, enquanto suas anotações
revelavam um padrão que começava a fazer sentido. A cidade continuava seu ritmo frenético lá fora, alheia às revelações que começavam a emergir nas sombras do poder. A verdade, como água encontrando rachaduras em uma barragem, começava a vazar por pequenas fissuras, ameaçando transformar-se em uma torrente impossível de conter. O escritório de Beatriz Andrade mais parecia um quebra-cabeça gigante. Fotos, documentos e recortes de jornal se conectavam por fios coloridos, formando uma teia complexa de informações. No centro, uma foto antiga chamava-se a atenção. O promotor Felipe Mendonça, 15 anos mais jovem, ao lado de empresários em uma festa beneficente. Não pode ser coincidência, murmurou ela, aproximando-se da imagem. Reconheceu rostos familiares, donos de algumas das empresas que haviam falido no suposto esquema de Montenegro. Mas seus olhos se fixaram em um detalhe particular. No fundo da foto, parcialmente escondido, estava Alexandre Montenegro, com uma expressão tensa no rosto jovem. Seu celular vibrou. Uma mensagem da juíza, Helena Campos. Podemos nos encontrar. Seria antiga, na Vila Madalena. No tribunal, Helena enfrentava sua própria investigação silenciosa. Seus anos de experiência a haviam ensinado a confiar em seu instinto, e algo no comportamento do promotor Mendonça a incomodava profundamente. Dr. Paulo, chamou seu assessor. Preciso dos processos anteriores do Dr. Mendonça. Os que envolvem falências empresariais nos últimos 5 anos. Enquanto aguardava os documentos, recebeu uma visita inesperada. Clara Mendes, uma jovem advogada do escritório que representava Montenegro, trazia consigo uma pasta grossa. Doutora Helena, encontramos algo que a senhora precisa ver, disse Clara, sua voz tremendo ligeiramente. Gerências bancárias, todas as empresas que faliram, elas têm uma conexão que ninguém notou antes. Na delegacia especializada, um perito em áudio trabalhava incansavelmente nas gravações que incriminavam Montenegro. Seu software de última geração detectava padrões invisíveis ao ouvido humano. Delegado, chamou ele, sem tirar os olhos da tela. Estas gravações, e muito bem editadas, mas há marcadores digitais que não mentem. Alguém juntou pedaços de diferentes conversas. No luxuoso escritório de advocacia que representava Montenegro, uma reunião tensa se desenrolava. Marina Santos, a antiga assessora de Ricardo, entregava aos advogados um pendrive. Guardei isso por anos, disse ela, suas mãos tremendo. O doutor, em segurança, disse que um dia poderia ser necessário. São registros de todas as tentativas de compra das empresas que faliram. Ofertas legítimas, documentadas, muito acima do valor de mercado, todas recusadas de forma suspeita. Alexandre Montenegro, em seu apartamento, recebia uma visita que o deixou pálido. Antiga sócia de uma das empresas falidas, trazia consigo um arquivo que mudaria tudo. Seu irmão não é o monstro que estão pintando, Alexandre, disse ela, colocando sobre a mesa um conjunto de documentos. E você sabe disso melhor que ninguém. A questão é por quanto tempo mais vai conseguir carregar esse peso. No café da Vila Madalena, Beatriz aguardava a juíza Helena. Colhido por seu ambiente discreto e pouco movimentado, era perfeito para uma conversa delicada. Helena chegou pontualmente, carregando uma pasta discreta. Seus olhos, normalmente firmes, revelavam noites mal dormidas. Senhorita Andrade, começou ela sentando-se. Preciso que entenda uma coisa. O que vou compartilhar com você pode colocar em risco mais do que apenas minha carreira. Beatriz assentiu, ligando seu gravador discretamente. Doutora Helena, a senhora já ouviu falar do projeto Fênix? A juíza empalideceu. Aquele nome não era mencionado há anos nos corredores do tribunal. Encontrei registros, continuou Beatriz, de 2008. Um projeto de reestruturação empresarial que nunca saiu do papel oficialmente, mas que tem a assinatura do promotor Mendonça em cada página. E sabe quem mais assinou? Todos os empresários que agora estão falidos. Helena abriu sua pasta, revelando documentos similares. Senhorita, temos apenas a ponta do iceberg. O que está acontecendo com Montenegro é apenas um capítulo de uma história muito mais antiga. Na prisão, Ricardo Montenegro recebia uma visita de seu advogado que trazia notícias animadoras. Dr. Ricardo,
As coisas estão mudando. A perícia encontrou irregularidades nas gravações e uma jornalista está desenterrando o passado. Precisa saber sobre seu irmão. Ricardo levantou a mão interrompendo-o. Eu já sei, disse ele cansado. Sempre soube. A questão não é o que Alexandre fez, mas por que ele foi forçado a fazer. Do lado de fora do café, um homem observava o encontro entre a juíza e a jornalista, fazendo uma ligação discreta. Elas se encontraram, disse ele. Do outro lado da linha, Felipe Mendonça respirou fundo. Agora, disse ele, precisamos acelerar o processo. Não podemos deixar que elas cheguem ao arquivo principal. Você sabe o que fazer. O escritório abandonado no 20º andar de um prédio comercial guardava mais do que móveis cobertos por lençóis empoeirados. Munida apenas de uma lanterna e sua curiosidade jornalística, vasculhava antigas gavetas de arquivos. O lugar, antiga sede de uma das empresas falidas, estava praticamente intocado desde seu fechamento. Tem que estar aqui, murmurava ela, enquanto suas mãos ágeis passavam por pastas amareladas pelo tempo. Quando encontrou uma pasta vermelha com o símbolo estilizado de uma fênix. Na mesma noite, Helena Campos trabalhava até tarde em seu gabinete, analisando os documentos que Clara Mendes havia trazido. As transferências bancárias formavam um padrão intrincado, todas convergindo para empresas fantasmas registradas em paraísos fiscais. Doutor, seu assessor que também fazia hora extra. Olhe isso. Todas estas empresas foram registradas na mesma semana de 2008, a mesma semana em que o projeto Fênix foi arquivado oficialmente. No luxuoso apartamento dos Montenegro, Alexandre recebia uma visita inesperada. Ana Luísa Barbosa retornava, desta vez com mais do que documentos. Pertences do meu pai, disse ela, colocando sobre a mesa um antigo pendrive. Ele guardou como garantia, Alexandre. Sabia que um dia seria necessário. Alexandre conectou o dispositivo em seu notebook, suas mãos tremendo levemente. Vídeo de 2008. Uma reunião privada onde Felipe Mendonça, muito mais jovem, apresentava o projeto Fênix a um grupo seleto de empresários. O projeto é simples, senhores, dizia Mendonça no vídeo. Uma reestruturação completa do setor. Aqueles que cooperarem serão generosamente recompensados. Os que resistirem... Sua pausa era significativa. Isso acontecem no mundo dos negócios. Na prisão, Ricardo Montenegro recebia a visita de Marina Santos, sua ex-assessora. Ela trazia consigo um caderno de anotações pessoais que mantinha desde 2008. Doutor Ricardo, começou ela, sua voz embargada. Seu irmão, ele não teve escolha. Mendonça o estava pressionando com algo do passado. Os do seu pai. Ricardo fechou os olhos, memórias dolorosas retornando à superfície. O acidente do nosso pai nunca foi realmente esclarecido, não é? No jornal A Verdade, Beatriz organizava suas descobertas. A pasta vermelha revelava um esquema complexo de manipulação do mercado. Apenas um plano de reestruturação. Era uma estratégia elaborada para assumir o controle de empresas-chave através de falências orquestradas. Carlos, chamou ela seu editor. Preciso de mais tempo antes de publicar. Tem algo maior acontecendo aqui. O Montenegro atual é só a ponta do iceberg. Helena Campos recebia em seu gabinete uma visita surpresa. Ana Luísa Barbosa. Ana Luísa, vim porque não aguento mais carregar este segredo. Meu pai não se aposentou em 2008. Ele foi forçado a vender a empresa por uma fração do valor. O projeto Fênix não era uma oportunidade, era uma ameaça. Enquanto isso, no escritório do promotor Mendonça, uma reunião tensa se desenrolava. Seu assistente mais próximo trazia notícias preocupantes. Esta encontrou o arquivo morto. E a juíza, ela está conectando os pontos. O que fazemos? Mendonça permaneceu em silêncio por um momento, observando a cidade pela janela de seu escritório. Existe uma última carta na manga, disse finalmente. Algo que nem Alexandre Montenegro sabe que possuímos. Em seu apartamento, Alexandre recebia uma ligação que o fez gelar. Mas o tom era diferente. Sei que você mostrou o vídeo para Ana Luísa, disse a voz. Muito imprudente de sua parte. Talvez seja a hora de relembrar por que você concordou em participar do nosso acordo em primeiro lugar. Beatriz, analisando o material encontrado,
deparou-se com uma foto que a fez prender a respiração. Alexandre Montenegro apertava a mão de Felipe Mendonça, enquanto ao fundo, parcialmente visível, havia uma tela de computador com informações que pareciam ser registros bancários. A juíza Helena, em seu gabinete, recebia mais um relatório técnico sobre as gravações. Chamou sua atenção. As datas de criação dos arquivos de áudio eram anteriores às supostas reuniões que eles registravam. Impossível, murmurou ela, a menos que... Seu telefone tocou. Era Beatriz Andrade. Doutora Helena, disse a jornalista sua voz urgente. Descobri algo. O projeto Fênix nunca acabou. Não era o alvo, era o obstáculo. O sol ainda não havia nascido quando Helena Campos estacionou seu carro no subsolo do Tribunal de Justiça. As descobertas da noite anterior a impediram de dormir, e agora ela tinha um propósito claro: encontrar os processos originais do projeto Fênix no arquivo morto do tribunal. Subsolo, uma área pouco frequentada, iluminada por luzes fluorescentes que piscavam ocasionalmente. As estantes de metal se estendiam por corredores intermináveis, guardando décadas de histórias judiciais. 2008, murmurava ela, passando os dedos pelas etiquetas amareladas. Quando chegou à seção correta, havia um espaço vazio onde deveriam estar os processos. No apartamento de Alexandre Montenegro, a noite havia sido igualmente turbulenta. Espalhados sobre sua mesa de jantar estavam documentos antigos, fotos de família e um diário que pertencera a seu pai. Suas mãos tremiam ao virar cada página. Ele em uma anotação datada de uma semana antes do acidente que vitimou seu pai. Se algo acontecer comigo, procure no cofre da casa de campo. Há coisas que precisam vir à luz, mas não pude revelar em vida. Proteja seu irmão. Ele não sabe de nada. Na redação do jornal, Beatriz recebia uma visita inesperada. A assessora de Ricardo Montenegro trazia consigo uma caixa de sapatos antiga. Senhorita Andrade, começou Marina, sua voz baixa e cautelosa. Guardei isto por 15 anos. São as últimas correspondências do pai dos Montenegro antes do acidente. Ele sabia que algo estava para acontecer. Beatriz abriu a caixa com cuidado quase reverencial. Havia um pequeno caderno com anotações em código e recibos de transferências bancárias. Por que está me mostrando isso agora? Perguntou a jornalista. Por quê? Respondeu Marina, seus olhos marejados. O mesmo grupo que destruiu o pai está tentando destruir o filho. No presídio, Ricardo Montenegro recebia uma notícia surpreendente. Seu pedido de audiência com a juíza Helena havia sido aprovado. Em sua cela, organizava mentalmente tudo o que precisava revelar. Dr. Ricardo, chamou o advogado que o visitava. Tem certeza que quer fazer isso? Consequências além do processo. Meu pai se calou para nos proteger, respondeu Ricardo, sua voz firme. E veja onde isso nos trouxe. Em seu escritório, o promotor Felipe Mendonça recebia um telefonema que o fez empalidecer. Como assim o cofre foi aberto? Vociferou ele. Queria estar abandonada. Do outro lado da linha, uma voz nervosa explicava que Alexandre Montenegro havia sido visto entrando na antiga casa de campo da família. No tribunal, Helena fazia uma descoberta perturbadora. Ao verificar os registros de acesso ao arquivo morto, notou que alguém havia estado lá na noite anterior, usando sua própria credencial. Doutor, o assessor, alguém clonou meu cartão de acesso. Na casa de campo dos Montenegro, Alexandre enfrentava seu próprio momento de verdade. O cofre, escondido atrás de um quadro no escritório empoeirado, continha muito mais do que documentos. Meu Deus, murmurou ele, segurando um pendrive antigo e um conjunto de fotografias. Beatriz, analisando as cartas trazidas por Marina, começava a montar um quadro mais claro dos eventos. O projeto Fênix não era apenas um plano de reestruturação empresarial. Era uma estratégia elaborada de apropriação de empresas através de chantagem e manipulação. Carlos, chamou ela seu editor, preciso de proteção para uma fonte. As estruturas do poder econômico desta cidade. Helena recebia em seu gabinete os resultados de uma perícia sigilosa que havia solicitado.
As impressões digitais encontradas nos documentos originais do caso Montenegro não correspondiam às pessoas que supostamente os haviam manipulado. Alguém forjou toda a cadeia de custódia destes documentos. No final daquela tarde, 4 carros se dirigiam à antiga casa de campo dos Montenegro. Em um deles, Alexandre, com as provas encontradas no cofre. Em outro, Beatriz, seguindo uma pista crucial. No terceiro, Helena, com um mandado de busca e apreensão. Enviados por Mendonça, determinados a chegar primeiro. O sol se punha no horizonte, pintando o céu de vermelho sangue. Na antiga propriedade dos Montenegro, segredos enterrados por 15 anos estavam prestes a vir à tona, mudando para sempre o destino de todos os envolvidos. Negro se erguia imponente contra o céu crepuscular, suas janelas empoeiradas refletindo os últimos raios de sol. Alexandre foi o primeiro a chegar, estacionando seu carro na entrada coberta de folhas secas. Suas mãos apertavam com força a pasta contendo as descobertas do cofre. O rangido da porta principal ecoou pela casa vazia, despertando memórias há muito adormecidas. Fragmentos de uma vida familiar, destruída por segredos e ambições. No escritório do pai, o quadro ainda estava fora do lugar, revelando o cofre aberto. Beatriz chegou minutos depois, seu carro parando discretamente entre as árvores do jardim abandonado. Através das janelas, viu a silhueta de Alexandre no escritório do segundo andar. Uma mensagem de sua fonte anônima. Os documentos do cofre são apenas parte da história. Procure no laboratório do porão. A juíza Helena Campos chegou acompanhada de 2 oficiais de justiça. O mandado de busca e apreensão em suas mãos autorizava uma investigação completa da propriedade. Os oficiais apontando para marcas recentes de pneus na entrada. Não estamos sozinhos. No escritório, Alexandre abria seu laptop, conectando o pendrive encontrado no cofre. Na tela, surgiu uma pasta protegida por senha. "Vamos, pai", murmurou ele. "Me dê um sinal." Seus dedos hesitaram sobre o teclado antes de digitar. Fênix 2008. Dezenas de arquivos. Beatriz, que havia entrado silenciosamente na casa, encontrou a entrada para o porão. As escadas de madeira rangiam sob seus pés enquanto ela descia, iluminando o caminho com a lanterna do celular. O laboratório mencionado pela fonte era, na verdade, um escritório improvisado, com antigas máquinas de fax e computadores da época. "Baixo, Sr. Montenegro", sussurrou ela, examinando as gavetas empoeiradas. Na entrada da propriedade, um carro preto estacionava discretamente. Dentro dele, homens enviados por Mendonça recebiam suas últimas instruções pelo telefone. "Recuperem todos os documentos", ordenava a voz do promotor. "Aqueles arquivos venham à tona." Helena, percebendo movimentações suspeitas nos fundos da propriedade, instruiu os oficiais a cercarem a casa. Seu instinto judicial alertava para o perigo iminente. No escritório, Alexandre encontrou algo que fez seu sangue gelar. Um arquivo de vídeo datado da véspera do acidente de seu pai mostrava uma reunião secreta. Mendonça, 15 anos mais jovem, discutia com empresários o verdadeiro propósito do projeto Fênix. "O plano é perfeito", dizia Mendonça no vídeo. "Cada empresa que se recusar a cooperar enfrentará problemas convenientes. Em 5 anos, controlaremos todo o setor." No porão, Beatriz encontrou uma caixa forte disfarçada atrás de um painel falso. Lidas em anos de reportagem investigativa, conseguiu abri-la. Dentro, encontrou um diário com a caligrafia do pai dos Montenegro. "Projeto Fênix, a verdadeira face", dizia a primeira página. "Felipe Mendonça não é o mentor. Ele é apenas um peão em um jogo maior." Helena, ao entrar na casa, ouviu vozes vindas do escritório. Cautosamente, aproximou-se da porta entreaberta. Alexandre estava ao telefone. "Ricardo precisa saber disso", dizia ele. "Nosso pai não teve um acidente. Ele descobriu algo grande demais, perigoso demais." Um barulho no porão atraiu a atenção de todos. Beatriz, ao tentar sair discretamente, havia derrubado uma antiga máquina de escrever. O som ecoou pela casa vazia. Entrado pelos fundos também ouviram. Começou uma corrida silenciosa em direção ao porão. "Pare!" A voz de Helena cortou o ar. Os oficiais de justiça rapidamente dominaram a situação,
detendo os invasores. Alexandre desceu as escadas correndo, encontrando Beatriz com o diário nas mãos. "Você precisa ver isso", disse ela ofegante. "Seu pai documentou tudo. Mas a superfície. Existe uma organização maior, que usa o sistema judicial para manipular o mercado. Mendonça é só um operador." Helena se aproximou, o mandado de busca ainda em suas mãos. "Senhor", disse ela, sua voz firme mas compreensiva, "acho que está na hora de colocarmos todas as cartas na mesa." Alexandre olhou para o laptop em suas mãos, para o diário que Beatriz segurava e para a juíza que poderia mudar o destino de sua família. "Sim", respondeu ele, sua voz carregada de emoção. "Está na hora da verdade vir à tona. Entender por que meu pai guardou esses segredos e por que eu fui forçado a trair meu próprio irmão." No presídio, Ricardo Montenegro recebia um bilhete misterioso. "A verdade está vindo à tona. Prepare-se. M." Na biblioteca da Casa de Campo, Alexandre Montenegro, Beatriz Andrade e a juíza Helena Campos se reuniam ao redor de uma antiga mesa de carvalho. Luz das luminárias recém-acesas, enquanto documentos, fotos e arquivos digitais eram organizados metodicamente sobre a superfície polida. "Começou há 15 anos", iniciou Alexandre, sua voz carregada de culpa. "Meu pai, Eduardo Montenegro, descobriu irregularidades em contratos públicos, sendo favorecidas em licitações, enquanto outras eram sistematicamente excluídas. Mas não era apenas corrupção comum, era algo muito maior." Beatriz folheava o diário encontrado no porão, suas anotações jornalísticas cada vez mais detalhadas. "Seu pai documentou tudo", disse ela. "Nomes, datas, valores." "Válido. E foi por isso que ele teve que ser silenciado", completou Alexandre, passando a mão pelos cabelos grisalhos. "Mas antes ele deixou um plano de contingência." Helena examinou os documentos do cofre com olhos experientes de magistrada. "O projeto Fênix não era originalmente um esquema de corrupção, era?" perguntou ela, começando a entender. "Passada." Alexandre assentiu, levantando-se para servir um copo d'água com mãos trêmulas. "Meu pai fingiu colaborar com eles. Participou de reuniões, assinou documentos, ganhou a confiança do grupo. Todo o tempo coletando evidências. Ricardo não sabia de nada. Pai o manteve propositalmente afastado para protegê-lo. No presídio, Ricardo recebia a visita de Marina Santos. Notícias das descobertas na Casa de Campo, transmitidas em tempo real, por mensagens criptografadas de Beatriz. "Então foi por isso", murmurou Ricardo, anos de dúvidas finalmente fazendo sentido. "Alexandre não me traiu. Ele estava tentando completar a missão do nosso pai." Na biblioteca, Alexandre continuava sua revelação. Estava perto de descobrir quem realmente comandava o esquema. Começou a preparar sua defesa. Transferiu documentos para contas secretas, escondeu cópias em diferentes lugares. O cofre da Casa de Campo era apenas um deles. "E Mendonça?", questionou Helena. "Nisso tudo. Felipe Mendonça era um promotor ambicioso que foi cooptado pelo esquema", explicou Alexandre, abrindo mais arquivos no laptop. "Ele se tornou o executor perfeito, usava o sistema judicial para pressionar empresas, forçando falências ou fusões conforme os interesses do grupo." Beatriz, que analisava as últimas páginas do diário, levantou-se abruptamente. Pela sua voz tensa, "Uma lista de nomes em código e um deles está marcado como juiz superior." Helena se aproximou para examinar a página. Seu rosto empalideceu ao reconhecer um padrão familiar. "Esse código é o mesmo usado nos processos do Tribunal Superior. Significa que alguém no topo da hierarquia judicial está envolvido", completou Alexandre. Contra Ricardo foi aceito tão rapidamente. No escritório do promotor Mendonça, o clima era de desespero contido. Seus homens haviam falhado em recuperar os documentos e agora ele recebia uma ligação preocupante. "Eles encontraram o diário", disse a voz do outro lado. "Eduardo Montenegro foi mais esperto do que imaginávamos." Protocolo de emergência. Na biblioteca, Alexandre revelava a parte mais difícil de sua história. Quando ele se foi, recebi um envelope com instruções. Ele sabia que algo poderia acontecer com ele. O plano era me aproximar de Mendonça, ganhar sua confiança,
parecer corruptível. Acesso a informações que completaram o quebra-cabeça que pai havia começado. E as provas contra Ricardo? Perguntou Helena. Forjadas, respondeu Alexandre, sua voz quebrando. Eu ajudei a forjá-las sob pressão de Mendonça. Era a única forma de manter meu acesso ao grupo enquanto reunia as evidências finais. Contra meu irmão, me destruía por dentro, mas era necessário para chegar ao topo da organização. Beatriz, que continuava analisando os documentos, fez uma descoberta alarmante. Tem mais, disse ela. O grupo não atua só em São Paulo. Há ramificações em todo o país. Empresas, políticos, juízes, manipulação do poder judiciário. Helena pegou seu telefone, discando um número seguro. Precisamos de proteção, disse ela. Isso é maior do que imaginávamos. Muito maior. Na prisão, Ricardo relia o bilhete recebido mais cedo, um pequeno sorriso se formando em seus lábios. Marina, chamou ele sua ex-assessora. Preciso que você entregue uma mensagem ao meu irmão. Orgulhoso. Na biblioteca da Casa de Campo, o grupo começava a organizar as evidências para a apresentação formal à justiça, mas Alexandre sabia que a batalha estava apenas começando. Em algum lugar de São Paulo, o verdadeiro líder do esquema já devia estar mobilizando seus recursos para impedir que a verdade viesse à tona. Disse ele, olhando pela janela o céu noturno. Depois disso, eles virão com tudo o que têm. A manhã chegou com uma chuva fina sobre São Paulo, como se a cidade pressentisse a tempestade que estava por vir. No escritório de Helena Campos, uma reunião extraordinária acontecia a portas fechadas. Apenas pessoas de sua extrema confiança. 2 desembargadores aposentados, conhecidos por sua integridade, e um grupo especial de investigação. O que vocês vão ver, começou ela, distribuindo pastas cuidadosamente preparadas, vai mudar completamente nossa compreensão do sistema judicial, verificado e autenticado durante a noite. Na redação do jornal A Verdade, Beatriz Andrade e seu editor Carlos enfrentavam seu próprio dilema. A matéria que haviam preparado era explosiva demais para ser publicada sem proteção adequada. Disse Carlos, observando sua repórter mais brilhante, organizar uma complexa rede de evidências em seu computador. No momento que isso for publicado, eles virão com tudo. Já pensei nisso, respondeu Beatriz, inserindo um pendrive em seu notebook. Copias de segurança foram enviadas para 5 jornalistas internacionais. Publicação. A história vaza simultaneamente em 3 países diferentes. Alexandre Montenegro, em seu apartamento, recebia uma visita inesperada. Ana Luísa Barbosa retornava, desta vez com informações cruciais. Eles estão em pânico, disse ela, sentando-se no sofá de couro. Mendonça convocou uma reunião de emergência com o alto escalão. No presídio, Ricardo Montenegro tinha um sorriso sereno enquanto lia o Jornal da Manhã. As manchetes ainda falavam sobre seu suposto esquema de corrupção, mas ele sabia que em breve tudo mudaria. Doutor Ricardo, chamou seu advogado, entrando apressadamente na sala de visitas. A juíza Helena acabou de convocar uma audiência especial para hoje à tarde. No gabinete do promotor Felipe Mendonça, o caos se instalava discretamente. Funcionários apagavam documentos, trituravam papéis, deletavam arquivos digitais. O promotor, sentado em sua cadeira de couro, encarava um e-mail criptografado em seu computador. Protocolo Omega ativado, dizia a mensagem. Elimine todas as evidências. Máxima. Suas mãos tremiam levemente enquanto digitava uma resposta. Impossível. Montenegro guardou tudo. O filho completou o trabalho do pai. A resposta veio quase instantaneamente. Então, execute o plano final. No tribunal, Helena recebia um telefonema perturbador. Seu contato no Conselho Nacional de Justiça informava sobre uma movimentação atípica. Do caso, disse a voz do outro lado. Alegações de parcialidade e envolvimento pessoal excessivo. A ordem deve chegar em algumas horas. Eles não são tão rápidos quanto pensam, respondeu Helena, um sorriso confiante em seus lábios. A audiência especial já está marcada. Beatriz recebia em sua mesa uma entrega anônima, um envelope pardo contendo fotos antigas. Nelas,
diversos membros do alto escalão do judiciário confraternizavam em eventos privados com empresários envolvidos no esquema. Chamou sua atenção. O atual presidente do Tribunal Superior, 15 anos mais jovem, em uma reunião secreta com os fundadores do Projeto Fênix. Alexandre, preparando-se para a audiência da tarde, recebia uma mensagem enigmática de um número desconhecido. Seu pai deixou mais uma carta. O zelador. Na casa de campo dos Montenegro, a pequena construção que servia de residência ao zelador permanecia intocada há anos. Alexandre dirigiu até lá, seu coração acelerado com a possibilidade de mais revelações. No fundo de um antigo armário, encontrou um envelope amarelado. Dentro, uma carta com a caligrafia inconfundível de seu pai e um cartão de memória. A carta. Se você está lendo isto, significa que seguiu as pistas que deixei. O que está neste cartão de memória é a prova final. A gravação da reunião onde decidiram meu destino. Use com sabedoria. O tempo revelará a verdade. Na sala de audiências, os preparativos para a sessão especial estavam quase concluídos. Helena havia solicitado medidas excepcionais de segurança para transmissão ao vivo, garantindo que nada pudesse ser ocultado. No escritório de Mendonça, o promotor recebia uma última visita. O homem, que nunca se identificava, trazia instruções específicas. O sistema sobreviveu por décadas, disse ele friamente. De uma juíza idealista que vai derrubá-lo. Mendonça olhou pela janela, observando a cidade que por tanto tempo ajudou a manipular. Você não entende, respondeu ele. Eles têm tudo. Eduardo Montenegro construiu um caso perfeito e seu filho o completou. Não há como pará-los agora. O visitante sorriu, um sorriso frio que não alcançava seus olhos. Disse ele, colocando sobre a mesa um envelope grosso. Sempre. O Tribunal de Justiça de São Paulo nunca havia testemunhado uma sessão como aquela. A sala de audiências especiais estava lotada, com jornalistas, advogados e representantes da sociedade civil, ocupando cada espaço disponível. Piscavam seus pontos vermelhos, garantindo que nada escapasse aos olhos do público. Helena Campos ocupava seu lugar com a dignidade característica de sua carreira. Em sua mesa, uma pilha organizada de documentos aguardava o momento certo de serem revelados. Sala, notando a presença de figuras importantes do judiciário, que normalmente não compareceriam a uma audiência comum. Ricardo Montenegro entrou escoltado, mas não como um prisioneiro comum. Sua postura era a de quem carregava um peso imenso que finalmente estava prestes a ser removido. Do irmão Alexandre, sentado na primeira fileira, e uma comunicação silenciosa passou entre eles. Beatriz Andrade ocupava seu lugar na área reservada à imprensa, seu laptop aberto com a reportagem completa, pronta para ser publicada ao primeiro sinal. Repórteres de diversos veículos aguardavam ansiosamente, sentindo que estavam prestes a testemunhar algo histórico. Declaro aberta a sessão especial, anunciou Helena, sua voz firme ecoando pela sala. Para o caso Montenegro, à luz de novas evidências substanciais que foram apresentadas a este tribunal. No fundo da sala, o promotor Felipe Mendonça ajustava nervosamente sua gravata. O envelope recebido mais cedo pesava em seu bolso como chumbo. Continuou Helena. Gostaria de registrar que esta sessão está sendo transmitida ao vivo e que cópias de todos os documentos que serão apresentados já foram enviadas para múltiplas instituições de justiça nacionais e internacionais. Um burburinho percorreu a sala. Na primeira fileira, Alexandre Montenegro abriu sua pasta, retirando a carta encontrada na casa do zelador. Começou ele levantando-se. Solicito permissão para apresentar evidências que mudarão completamente nossa compreensão deste caso. Helena assentiu, e Alexandre caminhou até o centro da sala. Suas mãos não tremiam mais quando inseriu o cartão de memória no sistema audiovisual do tribunal. O que vocês vão ver, disse ele, é a gravação de uma reunião realizada há 15 anos. Eduardo Montenegro secretamente registrou. A tela grande da sala de audiências acendeu, mostrando uma imagem nítida de uma sala de reuniões luxuosa. As pessoas presentes no vídeo eram facilmente reconhecíveis,
Vários deles estavam naquela mesma sala de audiências agora, 15 anos mais velhos. Dizia uma voz no vídeo. Não é apenas um plano de reestruturação. É nossa chance de controlar todo o sistema. Empresas, tribunais, mídia, tudo sob nossa influência. Rostos empalideceram na sala conforme a gravação continuava. Eduardo Montenegro havia documentado meticulosamente a criação de um esquema que usaria o sistema judicial como ferramenta de poder econômico. Perguntava alguém no vídeo. Ele está fazendo muitas perguntas. Eduardo Montenegro será convencido a colaborar, respondia uma voz familiar. De um jeito ou de outro. Ricardo Montenegro fechou os olhos ao ouvir aquelas palavras, agora finalmente entendendo o destino de seu pai. Helena ergueu-se de sua cadeira. Promotor Mendonça, chamou ela. A voz nesta gravação? Mendonça levantou-se lentamente, seu rosto uma máscara de resignação. Excelência, começou ele, preciso fazer uma declaração. Mas antes que pudesse continuar, as portas da sala se abriram. Um oficial de justiça entrou apressadamente carregando um documento. Ordem judicial de suspensão imediata desta audiência, anunciou ele. Leu-o calmamente e então sorriu. Interessante, disse ela. Este documento foi emitido há 10 minutos pelo desembargador Carlos Velasco. Ela fez uma pausa significativa. O mesmo desembargador Velasco que aparece neste vídeo, 15 anos atrás planejando o projeto Fênix. Um silêncio sepulcral caiu sobre a sala. Helena, gostaria de informar que há 20 minutos o Conselho Nacional de Justiça recebeu um dossiê completo sobre este caso, incluindo esta gravação e todos os documentos coletados por Eduardo Montenegro e, posteriormente, por seu filho Alexandre. Beatriz Andrade digitava furiosamente em seu laptop, sua reportagem sendo atualizada em tempo real. Anunciou Alexandre levantando-se novamente. Meu pai não deixou apenas esta gravação. Ele criou um sistema completo de provas redundantes. A cada tentativa de acobertamento, mais documentos serão revelados automaticamente. No fundo da sala, várias pessoas começavam a se levantar discretamente, tentando sair. Oficiais de justiça bloqueavam as portas. Disse Helena, sua voz carregando o peso da história. Hoje não estamos apenas julgando Ricardo Montenegro. Estamos diante da oportunidade de expor e desmantelar um dos maiores esquemas de manipulação judicial já descobertos em nosso país. Ricardo Montenegro olhou para seu irmão, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. A dor se dissolviam naquele momento. A verdade, disse Helena, como Eduardo Montenegro previu, finalmente veio à tona. 3 meses após a histórica audiência que revelou a verdade sobre o projeto Fênix, a cidade de São Paulo vivia um momento de profunda transformação. Montenegro, agora devolvida ao seu legítimo proprietário, Ricardo observava o pôr do sol ao lado de seu irmão Alexandre. Pai sempre dizia que a verdade tem seu próprio tempo, comentou Ricardo, servindo 2 taças de vinho. Acho que finalmente entendo o que ele queria dizer. Alexandre pegou sua taça, um sorriso melancólico em seu rosto. Dedos, fingindo ser alguém que não sou, refletiu ele. Houve momentos em que pensei que não conseguiria continuar. Na redação do jornal A Verdade, Beatriz Andrade observava sua última reportagem sendo impressa. O projeto Fênix havia ganhado o mais prestigioso prêmio do jornalismo brasileiro, mas sua maior recompensa era ver as mudanças reais acontecendo no sistema judiciário. Sua nova coluna começa na próxima semana, lembrou Carlos, seu editor, aproximando-se com um café. Mais sobre as reformas no judiciário. E eles precisam saber, respondeu Beatriz, organizando suas anotações. A transparência é nossa melhor defesa contra a corrupção. No gabinete reformulado da juíza Helena Campos, uma reunião importante estava em andamento. Isso havia criado uma força-tarefa especial para implementar novos mecanismos de controle e transparência no sistema judicial, e Helena havia sido escolhida para liderar o projeto. As mudanças não serão fáceis, explicava ela à sua equipe. Nos mostrou que o sistema pode ser limpo quando pessoas corajosas decidem fazer a coisa certa. Em sua casa, Ana Luísa Barbosa recebia uma visita inesperada. Alexandre Montenegro trazia consigo uma pasta. Encontrei algo que pertencia ao seu pai.
disse ele, entregando documentos antigos. Ele foi um dos primeiros a apoiar meu pai na investigação do Projeto Fênix. Em vão. Ana Luísa folheou os papéis com lágrimas nos olhos, finalmente entendendo o verdadeiro motivo pelo qual sua família havia perdido tudo anos atrás. No presídio estadual, Felipe Mendonça aguardava seu julgamento. Investigações havia revelado ramificações do esquema em outros estados, levando a uma série de operações que estavam transformando o cenário judicial do país. Marina Santos, a ex-assessora dos Montenegro, organizava os últimos detalhes para a inauguração da Fundação Eduardo Montenegro, uma instituição dedicada a promover a transparência e a ética no sistema judicial. Doutor, ou ela, mostrando os convites do evento. Acho que seu pai ficaria orgulhoso. Na antiga casa de campo dos Montenegro, agora transformada em um centro de estudos jurídicos, Ricardo e Alexandre caminhavam pelos jardins revitalizados. Você acha que conseguimos, Alexandre? Perguntou Ricardo. Um judiciário mais justo? Demos o primeiro passo, respondeu Alexandre. O mais importante é que a verdade não pode mais ser enterrada. Beatriz Andrade, que havia sido convidada para documentar a transformação da propriedade, observava os irmãos de longe, sua câmera capturando o momento de reconciliação. Em seu gabinete, Helena Campos recebia uma carta anônima. Obrigado por acreditar na justiça, E.M. Ela sorriu, reconhecendo a mensagem codificada que Eduardo Montenegro havia deixado anos atrás, prevendo que um dia alguém com coragem suficiente defenderia a verdade. Na cobertura do edifício Montenegro, a noite já havia caído sobre São Paulo. Levavam as luzes da cidade, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Sabe, disse Ricardo, quebrando o silêncio, durante todo o tempo em que estive preso, nunca perdi a fé na verdade. Algo dentro de mim dizia que havia mais naquela história. E havia, respondeu Alexandre. Deu por seus filhos, a dedicação de uma juíza à justiça, a persistência de uma jornalista em busca da verdade e a coragem de todos que se recusaram a se curvar diante do poder. No horizonte, as primeiras estrelas começavam a brilhar. A cidade continuava seu ritmo frenético, mas algo havia mudado. A justiça estava começando, construída sobre os alicerces de coragem e verdade que Eduardo Montenegro havia lançado 15 anos antes. À verdade, brindou Ricardo, erguendo sua taça. E ao futuro, completou Alexandre. Beatriz finalizava sua última matéria sobre o caso com uma frase que capturava a essência de toda a história. A verdade, como uma semente plantada no solo fértil da justiça, finalmente floresceu, transformando não apenas um sistema, mas o destino de todos aqueles que ousaram acreditar nela.